Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 29 de maio, né? Sexta-feira. Encerrando aí a nossa semana. Vamos aí começar a nossa aula de hoje. Mês de maio indo embora, né? Começando aí um novo mês, semana que vem. Mas vamos falar sobre a aula de hoje, tá? Então, primeiro dar os recadinhos aí do dia. Falar que vocês estão participando bastante da aula e eu tô vendo todos que estão participando, tá, pessoal? Tem como o professor tá vendo aqui. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou estar avaliando vocês aqui pelo grupo, porque a gente não tá em sala de aula, né? Mas a professora vai estar avaliando vocês, todas as atividades que vocês estão fazendo. Mesmo aqueles que não estão postando foto das atividades, às vezes alguns estão mandando no privado, mas eu estou acompanhando, eu sei quem que está fazendo e quem não está, tá? Então, prestem atenção aí, tá? Material, quem não pegou, procura pegar, gente. Não tem como fazer atividade sem material, tá? Aula de hoje, a gente vai revisar lá Geografia, os Centros Urbanos, da página 257 a 261, tá? A gente viu na aula passada falando, né, que lá no... as mudanças, né, que ocorreram no Brasil no final do século XIX, início do século XX, com a Revolução Industrial, né, que a gente viu que a população rural, que o Brasil até o século XIX, né, que tinha uma população bem rural, ele passou a mudar, né, com as indústrias, né, começou a população rural ir para a cidade, assim formar as grandes cidades, né, o aumento da cidade, a população das cidades, né, a população urbana, que foram para as cidades em busca de melhores condições de vida, de emprego, tudo isso. E com o aumento das cidades, a gente viu que muitas coisas começaram a mudar. Lá no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, quando as cidades ainda eram pequenas, nessa atividade aqui que eu estou querendo falar para vocês, a gente vai falar sobre nome de ruas, tá? Então, quando as cidades eram pequenas, ainda não tinha muito essa formalidade, nome de rua, essas coisas, porque as pessoas se localizavam, por exemplo, aquela rua lá em frente ao bar do Zé, na esquina do bar do João. Então, eles se localizavam dessa maneira. Hoje em dia, a gente não sabe que não é possível mais, né? As ruas têm que ter nome, tem que ter número, tem que ter CEP, tudo isso, né? Então, com o aumento das cidades, né, da população, tudo isso se tornou necessário, né, gente? Não dá mais para falar que a rua do tal fulano, não tem como mais, né? Então, vocês vão fazer a leitura aí das páginas 257 a 261 e depois vocês vão fazer uma pesquisa e responder aí no caderno de vocês. Vocês vão responder qual é o nome da rua que vocês moram, né? Vocês sabem a origem e o significado desse nome? Se vocês sabem, conhece, alguém que saiba o significado, porque vamos falar aqui da nossa cidade de Buri. Então, as ruas, sempre elas homenageiam alguém, né? Eu já falei em sala de aula, né, que aqui em Buri tem 2 ruas que homenageiam pessoas da minha família. Tem aqui no Jardim... Jardim Brasil, a rua com o nome do meu irmão, que é Joaquim Antunes de Moraes. Na Vila Sena tem uma rua com o nome do meu pai, que é Francisco Antunes de Moraes. Então, eu só contei para vocês, é uma curiosidade. O nome de ruas, eles sempre é homenagear alguém, alguma pessoa da cidade. Uma família conhecida, uma pessoa conhecida da cidade, ou um político. No caso da minha família, eles não eram políticos, eram só pessoas que nasceram e viveram aqui em Buri, né? Mas é isso. Então, vocês vão procurar saber o significado do nome da rua de vocês. E depois vocês vão pesquisar lá no Google, né, na internet, aí, se aqui em Buri, né, tem alguma rua que homenageie uma data histórica, né?
Nós temos aqui em Buri a Praça 9 de Julho, né? Temos a Rua Té de Vieira, a Rua 25 de Janeiro, e assim tem outras ruas. Então, eu quero uma rua que homenageie uma data histórica, um ex-presidente, um artista ou escritor, e um ex-prefeito. Vocês vão procurar, vão pesquisar aí, tá? Final de semana aí para vocês pesquisar, bonitinho, aí dá tempo de fazer atividade bonitinha, tá, gente? Aliás, ou hoje mesmo, né? Mas eu espero até segunda-feira, tá? Bom, geografia é isso. Língua portuguesa tem um texto, fala sobre os dinossauros carnívoros, né? É uma atividade de interpretação e produção de texto. Tem um texto, vocês vão copiar o texto, vão fazer leitura depois e vão responder 2 perguntinhas pessoal, do conhecimento de vocês, tá, gente? Vocês vão responder do conhecimento de vocês, aquilo que vocês sabem. E vão escrever um texto sobre um planeta onde vivia homens e dinossauros. Vocês vão imaginar como seria um planeta onde homens e dinossauros convivessem juntos. A gente sabe que os dinossauros, eles foram extintos há 65 milhões de anos. E os primeiros seres humanos, eles devem ter surgido há mais ou menos 300 mil anos atrás. Então, quando os primeiros seres humanos surgiram, os dinossauros já faziam muito tempo que tinham desaparecido do planeta. Então, na realidade, isso nunca existiu. Homem e dinossauros, eles nunca conviveram. Mas vocês vão imaginar um planeta em que o homem e o dinossauro vão conviver juntos. Vocês vão imaginar como é que vai ser isso. Então, vocês vão criar uma história, vão colocar o nome do planeta, o nome da história, vão escrever bonitinho, usar a pontuação, tá? Depois vocês postam para a professora ver, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês, boa aula. Até segunda-feira, a gente se vê novamente. A professora vai continuar aqui de plantão, tá? Então é isso.